Desde o momento em que somos concebidos, uma força invisível começa a trabalhar. Ela define a cor dos nossos olhos, a forma do nosso rosto, a maneira como o nosso corpo cresce, funciona e até como adoece. Essa força chama-se ADN, o ácido desoxirribonucleico, e é, na prática, o sistema operativo da vida. Sistema. O ADN é uma molécula em forma de dupla hélice, como uma escada enrolada sobre si mesma. É feito de 4 bases químicas: adenina, timina, citosina e guanina. Estas 4 letras formam combinações que compõem um código genético, como se fosse uma linguagem biológica. Este código dá instruções precisas às células sobre como construir e manter o corpo humano. Tudo está lá. Como formar os ossos, como produzir enzimas, como responder a infecções e até como criar novos seres humanos. O ADN está em quase todas as células do corpo. Cada célula tem um núcleo e dentro dele os cromossomas. Nos humanos existem 46 cromossomas organizados em 23 pares. Cada cromossoma é feito de ADN enrolado como um novelo. No total, o ADN do nosso corpo poderia estender-se por quase 2 metros, em cada célula. O ADN guarda as instruções, mas quem executa as ordens é o RNA, uma molécula parecida, que copia segmentos do ADN e leva a mensagem até as fábricas celulares, os ribossomas, para produzir proteínas. Ou seja, ADN é como um disco rígido, ou seja, a memória, e o RNA funciona como uma ponte entre o código e a ação. O ADN é universal. Está em nós, nos animais, nas plantas, nas bactérias. A diferença entre um ser humano e uma banana não está no que o ADN é, mas em como ele é organizado e lido. Todos os seres vivos partilham parte do código genético. Isso mostra que, na verdade, a vida está interligada a um nível muito profundo. Assim como um sistema operativo comanda os processos de um computador, o ADN comanda os processos da vida, processos automáticos como digestão, respiração, cicatrização, reações químicas coordenadas, renovação celular constante e, claro, leitura, cópia e correção de código genético. É um software biológico ultra eficiente, com bilhões de linhas de código, ativo 24 horas por dia, sem falhas graves durante décadas. O ADN não é só um conceito científico. É o plano mestre de tudo o que somos. E ao compreendê-lo, começamos a perceber que a vida não é aleatória. Ela é programada, célula a célula, linha por linha. Durante milhares de anos, o ADN foi um mistério total. Só em 1953 é que a sua estrutura foi descoberta por Watson e Crick. Mas foi apenas no ano 2000 que demos o salto histórico, o mapeamento completo do genoma humano. O genoma é o conjunto total de ADN que existe em cada uma das nossas células. São cerca de 3 mil milhões de pares de bases, as letras do nosso código genético. Esse código contém instruções para produzir mais de 20 mil proteínas diferentes, cada uma com funções vitais. O projeto Genoma Humano, lançado em 1990, foi uma colaboração internacional que levou 13 anos para decifrar esse código. Graças a ele, hoje podemos saber, por exemplo, quais genes estão ligados a doenças, quais variam entre pessoas e, claro, como certas mutações afetam a saúde. Então Mas o genoma é só parte da história. Surge então um novo campo, a epigenética. Epigenética estuda como fatores externos, como alimentação, stress, poluição ou exercício físico. Podem ativar ou desativar genes sem alterar o ADN em si. Ou seja, 2 gêmeos idênticos
podem desenvolver doenças diferentes, mesmo com o mesmo ADN, porque o ambiente atua como um editor do código, destacando certas partes e escondendo outras. À medida que estudamos mais genomas de pessoas ao redor do mundo, descobrimos como a genética molda populações inteiras. Certas variações genéticas são comuns em determinadas regiões: tolerância à lactose, resistência a certas doenças e adaptações ao clima ou altitude. Essas variações contam a história da migração humana, da evolução e da luta pela sobrevivência. Hoje, saber ler o genoma é mais rápido e barato do que nunca. Sequenciar o ADN de uma pessoa já custa menos de 100 euros, e isso está a abrir portas para diagnósticos precoces, medicina personalizada e previsão de riscos genéticos. Estamos a passar da era da informação genética para a era do controlo genético. O genoma humano é como um manual de instruções gigante. Durante milénios, vivemos no escuro, sem o conseguir ler. Hoje, começamos finalmente a decifrar as páginas. Mas o mais impressionante ainda está por vir: a capacidade de editar esse manual. Se o ADN é o código da vida, então, editar esse código é como reescrever a própria natureza. O que antes parecia ficção científica, hoje é realidade científica. A edição genética já está a acontecer. Editar o ADN significa mudar a sequência das bases químicas para corrigir, remover ou adicionar informações. Durante décadas, isso era lento e impreciso. Até que em 2012 surgiu um avanço revolucionário, CRISPR-Cas9. O CRISPR funciona como uma tesoura molecular guiada por GPS. Ela identifica o ponto exato no ADN onde está o erro e corta ali. Depois, o sistema pode apagar ou substituir essa parte, como se editássemos uma frase num texto. Vantagens: precisão elevada, custo muito baixo, resultados rápidos. Este método está a ser testado em doenças como anemia falciforme, distrofia muscular, cegueira genética e, ainda, alguns tipos de cancro. Em 2020, cientistas conseguiram curar parcialmente uma jovem cega, com uma forma hereditária de cegueira, usando CRISPR. Pacientes com anemia falciforme também estão a ser tratados com sucesso em ensaios clínicos. Estamos a falar de vidas que mudam com uma única edição de código. Em 2018, um cientista chinês afirmou ter criado os primeiros bebés geneticamente editados. Ele usou CRISPR para tornar os embriões resistentes ao HIV. O mundo reagiu com choque. Não pela tecnologia em si, mas pelo salto ético. Editar um embrião é editar alguém que ainda não nasceu. E essa mudança passa para os filhos. Ou seja, muda a espécie humana. Se conseguimos eliminar doenças, por que não aumentar capacidades? Mais força? Mais inteligência? Vida mais longa? Isto abre a porta ao conceito de melhoramento genético ou humanos otimizados. Mas quem decide o que é melhor? Quem tem acesso? E o que acontece a quem não pode pagar? Editar o ADN é como ter nas mãos o manual do ser humano, com uma caneta vermelha. Podemos corrigir erros, mas também podemos criar novos caminhos, para o bem ou para o mal. A questão agora não é se conseguimos. É, devemos fazê-lo? Existem mais de 7.000 doenças genéticas raras conhecidas. Muitas delas são devastadoras. Afetam crianças, jovens e adultos sem aviso, sem cura e sem tratamento. Mas isso pode estar a mudar.
São doenças causadas por mutações em um ou mais genes. Algumas são herdadas, outras ocorrem de forma espontânea. Exemplos: doença de Huntington, síndrome de Rett, fibrose quística, atrofia muscular espinhal, Tay-Sachs, anemia falciforme. Muitas destas doenças afetam apenas uma em cada 10.000 ou até uma em cada 1 milhão de pessoas. Hoje, com um simples teste genético, já é possível diagnosticar doenças antes dos sintomas confirmar suspeitas clínicas, detectar mutações em embriões e mapear riscos genéticos em famílias. A promessa da terapia genética é simples: corrigir o gene defeituoso ou substituir por um funcional. Exemplo real, em 2019, foi aprovada na Europa uma terapia genética para a atrofia muscular espinhal tipo 1. Com uma única dose, bebés que antes não passariam dos 2 anos, agora têm uma vida quase normal. Outros tratamentos genéticos experimentais já estão em testes para, por exemplo, cegueira hereditária, hemofilia, doenças imunológicas raras e cancros com mutações genéticas específicas. Quanto mais cedo a doença é detectada, maiores as hipóteses de sucesso no tratamento. Por isso, alguns países já fazem rastreios genéticos em recém-nascidos. O futuro pode incluir testes genéticos em massa, não só para diagnosticar, mas também para prevenir doenças antes mesmo de nascerem. Mas a capacidade de detectar doenças também levanta dilemas. Se conseguimos identificar embriões com doenças raras, vamos tratá-los ou descartá-los? Esta é a linha tênue entre a medicina e a eugenia, entre a cura e a seleção. As doenças raras sempre foram um desafio para a medicina. Hoje, estão a tornar-se um campo de esperança graças à genética. Mas a cada avanço, surgem novas perguntas, científicas, morais e humanas. A genética avançou mais em 30 anos do que em milénios. Hoje, conseguimos ler, copiar e até editar o código da vida. Mas com esse poder, surgem perguntas que a ciência ainda não consegue responder sozinha. Tratar uma doença é uma coisa. Mas e quando começamos a modificar características não médicas? Cor dos olhos, altura, inteligência, talento físico. Onde traçamos a linha entre cura e melhoramento genético? Um adulto pode escolher editar o próprio ADN, mas um embrião não pode. Ao editar genes em embriões, as decisões são irreversíveis e hereditárias. Quem garante que o que hoje parece uma melhoria, amanhã não se revela um erro? A edição genética é cara. Num futuro próximo, será que apenas os mais ricos terão acesso? E isso criaria uma nova divisão humanos naturais e humanos otimizados? A ciência pode criar uma nova forma de desigualdade biológica. Hoje, a maioria dos países proíbe a edição genética em embriões humanos para fins reprodutivos. Apenas são permitidos testes em células somáticas, ou seja, não reprodutivas, com autorização e supervisão. Há também tratados internacionais, como a Convenção de Oviedo, que limitam alterações genéticas com impacto hereditário. Mas a tecnologia avança mais depressa que a legislação. E nem todos os países seguem os mesmos padrões éticos. A genética é uma ferramenta poderosa, mas não pertence só aos cientistas. As decisões sobre o seu uso pertencem a todos nós, como sociedade. Temos de decidir juntos o que queremos tratar, o que estamos dispostos a modificar e o que nunca deveríamos tocar. Uma
era onde o código da vida deixa de ser um mistério e passa a ser uma ferramenta nas nossas mãos. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. A pergunta agora não é o que podemos fazer. É o que devemos fazer com esse poder. Estamos a entrar numa nova era. Uma era onde o código da vida deixa de ser um mistério e passa a ser uma ferramenta nas nossas mãos. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. A pergunta agora não é o que podemos fazer. É o que devemos fazer com esse poder.